O exemplo que eu costumo dar sobre isto é, imaginem que vocês têm letras e números, por exemplo, recortados em madeira ou cartão e atiram esses símbolos todos para cima de uma mesa, ficam lá espalhados aleatoriamente. Não têm nenhum significado em especial. Isso é ruído. A gente olha para aquilo, é um monte de símbolos, não tem significado nenhum. É ruído. Okay? Dados é quando estes símbolos começam a ser organizados e já conseguem escrever, por exemplo, João, mesa, um número de significado especial, por exemplo, 3,14. Isto são dados. Okay? Já têm algum significado. Já dizem qualquer coisa. Informação é uma relação entre dados. Por exemplo, João, 23, Maria. Pode, por exemplo, significar João tem 23 anos, namora com a Maria. Okay? Portanto, a informação, eu costumo associá-la aos tuplos das bases de dados, que é um tuplo, um recorde, tem uma série de relações entre os valores que lá estão naquele tuplo. Okay? Isso é informação. Uma linha de uma fatura tem, ou de um talão de supermercado, tem lá o código de produto, tem preço. Isso é uma informação. Comprei aquilo, custou tanto. O conhecimento é assim, nós costumamos dizer o mundo está cheio de informação, mas carece de conhecimento. Porque o conhecimento é uma súmula, uma síntese da informação. O Sonai pode ter todos os talões de venda dos continentes portugueses. Está cheia de informação. Mas isso, se essa informação não for analisada e sintetizada, eles não têm condições para tomar decisões sobre se devem manter ou não determinadas lojas, se determinado produto está a vender pouco ou muito. Conhecimento é extraído, adquirido a partir da informação, ou é declarado por peritos, por pessoas que já fizeram esse trabalho de síntese, lá. Mas ele é sempre uma súmula, um resumo de muita informação. Faço-me entender? Portanto, este conhecimento que nós colocamos nos nossos modelos que andamos a estudar são resultado desse know-how adquirido, mas também há algoritmos que são, portanto, de modo geral, conhecidos como algoritmos de data mining, que vocês, não sei se este ano já há alguma disciplina, ou pelo menos já vão lidar com algumas coisas destas, que são algoritmos, e depois no mestrado vem em detalhe. São algoritmos que agarram na nossa informação, nos nossos tuplos, recordes das bases de dados, analisam-nos e conseguem criar estruturas, por exemplo, treinar redes neuronais. O treino de uma rede neuronal é backpropagation, é no fundo um algoritmo destes, data mining. Conseguem treinar estruturas como árvores, tanto redes neuronais, árvores de decisão e outros modelos que sintetizam o conhecimento, quer dizer, são modelos que depois de treinados ficam aptos a realizar inferências, como as redes neuronais fazem. A gente ensina-as a reconhecer um caractere, elas depois conseguem fazê-lo. Portanto, isto são métodos de representação do conhecimento, e o conhecimento é uma síntese, uma súmula de informações. Metaconhecimento, eu já expliquei em algum sentido crítico que possa existir sobre aquilo que o conhecimento nos está a permitir concluir. O metaconhecimento portanto, é esse tipo de coisa, é muito típico das pessoas. Nas máquinas é difícil ou impossível de portanto, implementar. Portanto, esta hierarquia do conhecimento costuma aparecer nos livros, é muito frequente, costuma ter mais ou menos esta estrutura. Tem na internet espanhola, logo é pirâmide.
todos os sistemas que nós vimos representam conhecimento. E se fizermos um historial, uma história daquilo que tem sido, ao longo da história da informática, utilizado para representar conhecimento, nós podemos ver de uma maneira mais formal e mais histórica algumas estruturas que foram aparecendo desde o início. Uma das primeiras estruturas que foi enquadrada enquadrada como representativa de conhecimento é o chamado terno OAV. Portanto, as coisas evoluem, a informática evolui muito rapidamente. Um terno OAV é um terno Object Attribute Value, que vocês hoje em dia, em programação orientada para objetos, OP, conhecem de gingeira, que se diz em português. Um terno OAV é tudo o que com que nós lidamos neste tipo de programação. Temos um objeto, esse objeto tem atributos, esses atributos têm um valor. Este tipo de conceito existiu antes do OOP numas estruturas que eram conhecidas como frames ou enquadramentos. Estes frames ou enquadramentos existiram em alguns ambientes de desenvolvimento de sistemas policiais e são os antepassados dos objetos. Os frames apareceram pela primeira vez no ano de 1975. O homem que falou nestas possíveis estruturas chamava-se Marvin Minsky, tinha esta cara. E um frame tinha slots e facets. Os slots não eram mais que aquilo que são os atributos das classes e depois dos objetos. Podiam ser a cor de um carro. Okay? Os chamados facets tinham também valores possíveis e valores default. Valores que, se não fossem, digamos, expressamente declarados, digamos, que assumiam um certo valor default. No fundo, é como se num objeto a gente não desse um valor especial a um atributo e ele assumisse o valor que está na classe. E depois tinham também a hipótese de ter algum procedimento associado. Por exemplo, eram pequenas partes de código, pequenos procedimentos que disparavam, corriam de uma forma automática quando, por exemplo, aquele valor era preciso ou era alterado, por exemplo, por uma adição. Portanto, no fundo, estes facets podiam conter valores ou podiam conter código. E código são os nossos métodos hoje em dia. Okay? Portanto, houve modelos de ambientes de desenvolvimento de sistemas periciais baseados em regras que davam suporte a este conceito de frame. E outra coisa esqueci-me de dizer interessante, também normalmente em cada atributo estava associado um domínio, valor máximo e mínimo que ele podia assumir. Pronto, entretanto, com o andar dos tempos, as coisas foram evoluindo. Esta arquitetura, exatamente esta arquitetura como aqui está, deixou de ser utilizada porque foi, no fundo, substituída por aquilo que é hoje o OOP. Isto, no fundo, é um antepassado disso. Portanto, termos OAV, objeto, atributo, valor, é um conceito muito conhecido. As chamadas redes semânticas. As redes semânticas nós não demos. Nem há aqui nenhuma disciplina no vosso curso onde se fala muito disto. Uma rede semântica é uma estrutura que é utilizada, por exemplo, na compreensão e na síntese de linguagem natural, mas é um assunto em que nós, por acaso, aqui não lidamos muito com isto.
Uma rede semântica é algum tipo de estrutura, como a que está aqui representada. Em que, por exemplo, esta rede semântica tenta dar um significado ao verbo dar. O verbo dar está aqui representado por, portanto, é um nó dar, e está representado por o seguinte: ele está ligado a um receptor. A relação é de receptor para um objeto pessoa e com uma relação dador para outro objeto pessoa, e essa relação entre estes dois objetos é feita através de um terceiro objeto, que é uma coisa. Então, uma estrutura que depois, num caso prático, cada uma destes objetos, ou se quiserem chamar-lhes classes, é, digamos, materializada. A pessoa pode ser a Maria, pode ser o João, a coisa pode ser um carro, um livro, uma casa. Okay? E pronto, estruturas deste género podem, por exemplo, ser usadas em sistemas de compreensão e síntese de linguagem natural. É um assunto que nós não damos aqui, não falamos muito. Houve, como eu vos disse, uma altura em que a chamada lógica pura e dura era a coluna vertebral dos sistemas de representação do conhecimento, chamada lógica clássica, e um exemplo disso foi precisamente a linguagem Prolog, que assentava completamente nestes conceitos da lógica clássica, e a própria sintaxe desta linguagem era derivada da lógica clássica. É uma linguagem que ainda hoje existe, a implementação mais conhecida é da LPA, Logic Programming Associates. É uma firma que é inglesa, agora não tenho a certeza, se calhar é americana e eu estou a baralhar. Deixem ver aqui. Portanto, Logic Programming Associates, LPA, é uma empresa especialmente dedicada à programação lógica e à inteligência artificial. Exatamente. Nasceu como um departamento, a partir do Departamento de Investigação do Imperial College de Londres. Portanto, em inglês, tinha ideia disso. Tem aqui, até na própria Wikipédia, um resumo. É uma empresa que ainda hoje existe, mas tem mais seu valor histórico. O que é a lógica? Como é que é exatamente esta lógica? A lógica vocês já deram até em filosofia no liceu. A lógica proposicional é a forma mais simples de lógica, e a primeira coisa que a lógica proposicional define é uma proposição. Uma proposição é uma afirmação. Por exemplo, isto, uma proposição atômica. Está frio. Ora bem, isto está frio é como se em matemática a gente dissesse x igual a 5. X tem valor 5. Pronto, isto é uma proposição e é representada por o símbolo P ou Q nas fórmulas que nós vamos aqui utilizar em lógica. Estas proposições P e Q podem ter outras letras, mas normalmente usa-se P, Q, R e S para isso. Podem ser ligadas por, nós chamamos de conectivas, são o I, o O, o NOT, a implicação, a equivalência. Temos aqui um exemplo. É segunda-feira, é a preposição T, e não que não está frio. Portanto, esta frase é segunda-feira e não está frio. A fórmula dela é P e não P. Portanto, a lógica tenta representar a nossa maneira de falar, de pensar, através de fórmulas. Okay? A partir destas primeiras proposições, nós conseguimos, então, definir silogismos, que são modos de pensar, e que eu já vos mostrei vários.
Os dois que eu vos mostrei foram o modus ponens, que é a base do raciocínio dos nossos sistemas periciais. P implica que, se P, então Q. Exemplo. Se chover, então leve o guarda-chuva. P implica que. Desculpem, tem que ser visto aqui. Se chover, leve o guarda-chuva. P implica que. Está a chover. Preposição P. Facto. Está a chover. O que é que eu posso inferir? Logo que. Logo leve o guarda-chuva. Formalmente escreve-se, os silogismos escrevem-se através de uma implicação ou de alguma outra fórmula, como por exemplo esta aqui mais estranha, do princípio da resolução, mas isto eu não vou falar. Pronto, escreve-se aqui a implicação e depois aqui T, que é esta preposição ou cão, e barra, traço, que significa logo, lê-se logo este traço, logo que, P, logo que. Aqui no modus tollens que faz a tal exclusão por evidência ausente, temos também P implica que, não que, logo não que. Este eu já falei, já estudamos. Se chover, leva o guarda-chuva, P implica que. Mas eu não levei o guarda-chuva, não que, logo, não, é porque não está a chover. Portanto, de não que, podemos inferir não que. Curioso, atenção, se vocês pensarem de que, de não P, nós não podemos inferir não que. Se chover, levo o guarda-chuva. Não choveu. Daqui nós podemos inferir que não leva o guarda-chuva? Não, não podemos. Nada diz isso. O que diz aqui é, se chover, levo. Se não chover, não sei. Agora, o que eu posso inferir é, se não levei o guarda-chuva, isso de certeza é porque não estava a chover. Okay? Portanto, estas fórmulas podem parecer chacha, mas são o suporte do raciocínio que sistemas periciais fazem e é importante percebermos exatamente como é que elas funcionam. Por exemplo, uma implicação como esta. Se não tem gasolina, o carro não pega. Ora bem, eu daqui, o que é que eu posso inferir? Uma coisa posso inferir de certeza, que é pegou. Logo, é porque tem gasolina. Porque sem gasolina não pega. É? Pegou. A negação disto dá para concluirmos a negação disto. É? Mas a negação disto não permite concluir aquilo. A negação disto é tem gasolina. Daqui eu posso concluir logo pega? Não posso. Portanto, isto aqui, tudo bem. Isto não. É o modus tollens a funcionar. Reparem que estes raciocínios foram usados no caso de Hague. Eu mostrei lá exemplos da implementação que eles fazem disto. Depois, com estas primeiras proposições P e Q, a lógica evoluiu e construiu-se chamada lógica de predicados ou lógica de primeira ordem. A lógica de predicados é uma lógica em que nós conseguimos já atribuir propriedades e valores de propriedades a objetos. Por exemplo, a proposição o cão é um mamífero é representada formalmente por mamífero, que é o predicado, ou, vá lá, adjetivo, se quiserem chamar, de cão. Abre-se parênteses e escreve-se aqui o objeto a que o predicado pertence. Outros tipos de relações que fazem parte da lógica de predicados são relações em que aqui há dois
operadores, por exemplo, a relação pai, predicado pai, João Alberto. O João é pai do Alberto. Os manuais de prologue começavam precisamente com um tutorial, os LPA, em que nós íamos construir íamos fazer algumas declarações deste tipo. Pai João Alberto, mãe João Maria, por aí fora, e depois o Prolog tinha uma consola, tipo a do MATLAB, onde a gente escreve e ele responde, e íamos interrogar sobre outros parentescos. E ele, com esta base de conhecimento escrita exatamente num formato como este, ia-nos respondendo quem eram os filhos de quem eram os sobrinhos, por aí fora. Okay? Era uma demonstração interessante. Típica destas filosofias. Portanto, nós escrevíamos uma base de conhecimento perfeitamente declarativa, só com coisas com esta estrutura. Era assim, era exatamente esta sintaxe. Pai, João Alberto, só que não levava aqui o tiro porque era em inglês. E depois, com várias afirmações deste género, nós podíamos interrogá-lo e ele, de facto, dava-nos umas respostas. Era uma aplicação direta desta lógica de predicados na sua forma mais simples. Porquê é que a linguagem perdeu força? Porque depois, naquilo que é procedimental e que na prática é preciso em programas, como seja fazer cálculos, lidar com matrizes, coisas assim, que é muito fraco, é difícil de usar. E também porque este tipo de representação originava depois algoritmos tipo recursivo, que às vezes eram muito demorados e exigiam muita memória. Enfim, caiu em desuso. Lógica de predicados inclui também quantificadores que são usados, por exemplo, nós falámos nos quantificadores de frequência a respeito da lógica difusa. São uma evolução destes quantificadores universal e existencial que vocês conhecem da matemática, ou qualquer que seja, e existe pelo menos hoje. Esta lógica foi organizada e continua a ser estudada. Isto é lógica clássica, valores true e falso, definição de definições conectivas e ou non, and. Isto é a lógica clássica. Nós usamos isto em sistemas digitais, em implicações, em inferências, em regras. Esquematização dos raciocínios, mais importantes, modos Bonner, modos Toller. E a lógica de predicados foi uma evolução natural também disto tudo, que era a base da sintaxe da linguagem Prolog. Outro método de representação de conhecimento que nós também já conhecemos e falámos foi as regras chamadas de produção. Regras de produção que são usadas nos nossos sistemas periciais clássicos e também nos sistemas de inferência difusa de Mandan. Portanto, estas eu não vou perder tempo, já falámos nelas. A primeira parte de uma regra chama-se premissa ou left hand side. E a parte direita da regra, depois do dano, chama-se conclusão ou right hand side. Pronto, nós já vimos as regras que representam o conhecimento, já vimos como é que isto funciona. Se a premissa tiver duas ou mais partes, cada uma chama-se uma cláusula. Portanto, se o céu está limpo, cláusula 1, e a temperatura é baixa, cláusula 2. Portanto, cada proposição ligada por uma conectiva e existente na premissa de uma regra é uma cláusula. Notar que na conclusão da regra não pode haver hoje, não faz sentido que haja hoje. Por exemplo, esta regra, se o carro é novo e está em bom estado, então deve pegar bem ou a viagem deve ser segura. Ora bem, uma regra que tenha um ou não permite concluir nada. Nós, se temos uma regra a terminar em ou,
com um ou vários, não se consegue saber, afinal, qual delas é que é verdadeira. Portanto, não faz sentido regras cuja conclusão tenha luz. Isso não existe. Mas isso, sim, isso faz sentido. Pode ser, deve pegar bem e a viagem deve ser segura. Quer dizer que disto infere-se duas coisas, dois factos. Agora, com o ou, pode inferir-se um ou outro ou os dois, não sabemos. Logo, não faz sentido. As regras. A cada regra de tudo que nós vimos, no fundo, está associado a um certo conjunto de coisas que estão aqui esquematizadas. Uma é o nome da regra. No Drules, vocês viram que aquilo tem o nome rule, o nome da regra, e o nome dos atributos que ela manipula. Depois, o prompt, o query, isto nos sistemas de desenvolvimento como o Covid, Exis, Covid não, o fogo com Covid, já nem me Covid, tanto Covid, que um gajo até já troca os nomes. Portanto, aqui nós, quando escrevemos uma regra, temos que, nesses sistemas, dizer qual é que é a pergunta que a regra vai fazer na nossa página. Quando quiser saber o valor de um determinado atributo, isto chama-se o prompt ou query. No Drules isso é mais manual, portanto, nós se quisermos perguntar uma coisa a qualquer utilizador, temos que lá escrever um print mesmo com o string. O domínio, gama de valores que o atributo pode ter. Eventualmente, uma regra pode ter fatores de certeza, como no caso do máximo nós vimos. As regras podem estar em. É bom que, portanto, sistematizar isto, perceberem que cada regra pode estar em 4 estados: ativa, inativa, ativada e disparada. Uma regra ativa é uma regra normal que nós escrevemos no nosso conjunto de regras. Depois, quando o sistema for colocado a correr, for colocado em runtime, as regras estão todas ativas, estão prontas a ser disparadas. Inativa é se nós argumentarmos ou tivermos lá inativa, não está em funcionamento. Depois, uma regra ativada é naquele momento em que ela foi, no algoritmo RET, a sua premissa foi confrontada com os factos em memória, coincida, e a regra naquele momento ficou ativada. E imediatamente dispara, vai disparar e chegar a conclusões. Depois de disparada, ou fire, um termo em inglês muito usual, fire, disparada. Depois de disparada, uma regra passa ao estado de inativa. Quer dizer, elas disparam uma vez e acabou. Já chegaram àquela conclusão, acabou. Nós podemos, manualmente, voltá-las a ativar em casos muito especiais. Há instruções para isso. E há instruções para isso. Tanto no Drules como nos outros sistemas. Depois, isto aqui, nós em alguns sistemas, em que, por exemplo, o Corvid, em que nós temos portanto, situações reais que têm centenas ou até milhares de regras, nós costumamos colocá-las em blocos. No caso de alguns sistemas de desenvolvimento, nós podemos definir o nome de um bloco lógico, damos-lhe o nome que quisermos, e todas as regras que, por exemplo, servem para diagnosticar, imaginemos, gripe, estão aqui todas juntas. As da pneumonia estão no outro bloco. Portanto, isto é intuitivo no caso do Drules. Que usamos no laboratório, o que é que nós fazemos? Se for uma aplicação muito extensa, depois usamos um esquema de comentários e ordenamento em que as regras ficam colocadas com alguma lógica, juntas, em blocos,
e podemos criar mais do que um bloco de regras. Aquilo tem lá, tanto no projeto Eclipse, pode ter mais que um ficheiro respeitando as regras. Não tem que ter só um, pode ter mais que um. Okay? Se forem muitas, faz sentido fazer isso. Tudo bem. Depois, quando vem o firewall rule, aquilo dispara tudo. Fica tudo ativo. Portanto, um dos métodos que nós vimos de representação de conhecimento foi também as regras de inferência. Portanto, este bocadito aqui eu vou passar. Agora, estes sistemas mais formais, como os sistemas baseados em regras, exigem que nós tenhamos um conhecimento detalhado do assunto que queremos que o sistema pericial resolva. E existe uma grande impedância, quer dizer, uma grande diferença de terminologia entre a pessoa que vai implementar o sistema e a pessoa que precisa dele. Se é um médico que precisa de um sistema pericial, pois um informático tem dificuldade em dialogar com ele. Esta chamada impedance mismatch entre o analista e o perito existe sempre. E isso dificulta muito a aquisição do conhecimento. A aquisição do conhecimento tem que ser feita de uma forma muito detalhada, porque nós temos que colocar as coisas em regras. No CBR não é assim, nas redes neuronais também não, porque elas são treinadas a partir de conjuntos de dados. Mas nesses dois modelos em que não é preciso não há esta dificuldade de aquisição, no entanto, temos que ter datasets bons, conjuntos de dados bons. No caso das redes neuronais, conjuntos de dados tanto filtrados, sem outliers, sem lixo, numerosos, convém que sejam dataset com alguma dimensão. E no caso do CBR, o dataset vai constituir a case library, não é? E, portanto, tem que ser previamente tratado para, por exemplo, não ter exemplos repetidos, para não dar origem a conclusões que podem ser contraditórias. Temos visto em alguns exercícios que isso pode acontecer quando não há atributos suficientes para fazer o discernimento entre soluções, etc. Nos sistemas periciais, nós temos que representar o conhecimento formalmente, por regras. Isso é difícil. Entrevistar os peritos leva tempo, costuma ser a parte mais cara do desenvolvimento destes sistemas. Okay? Os métodos que há são as entrevistas, que são não estruturadas ou estruturadas. Análise de protocolo e observação, isto é a mesma coisa, no fundo. Análise de casos, incidentes, acontecimentos que ficaram registados e análise de relatórios elaborados pelos peritos. E depois há aqui alguns métodos guiados por computador, que são, no fundo, ideias com uma conotação científica e pedagógica, mas sem grande aplicação prática. E depois há métodos de machine learning que, portanto, tentam fazer o treino de modelos automaticamente a partir dos dados disponíveis. Portanto, nós falamos em alguns redes neuronais, case-based reasoning, e depois há outros que vocês depois irão estudar, métodos ditos de indução, por exemplo, criação de árvores de decisão em algoritmos que são, por exemplo, o ID3, ou classificadores baseados em probabilidades, como naive Bayes, etc. Na representação com redes bayesianas, esta aquisição do conhecimento também é fundamental. Sem isso, nós não conseguimos colocar lá as probabilidades nem fazer o desenho da rede.
Ou então, em uma entrevista não estruturada, é uma entrevista em que o chamado knowledge engineer, a pessoa que vai fazer a entrevista em implementar o sistema, não estudou, não se preparou. E, portanto, estas entrevistas tendem a falhar, não produzir grandes resultados, costumam ser precisas muitas e levar muito tempo, e às vezes não se chega a soluções de interesse. Portanto, não é de tudo aconselhável uma pessoa posta a fazer a análise de um sistema que vai representar algum tipo de conhecimento sem se preparar. Para se preparar, deve utilizar, então, deve preparar-se e fazer uma entrevista chamada estruturada. Este nome, entrevista estruturada, aparece na literatura. É uma entrevista em que a pessoa sabe alguma coisa daquilo que vai fazer. Portanto, o que é que se quer aqui? Quer-se, por exemplo, fazer algum estudo prévio do domínio. Ter uma ideia da pessoa que se vai entrevistar. Quem é, o que é que fez. Fazer um esquema das perguntas que se vão fazer. Portanto, as grandes dúvidas que nós temos, esquematizá-las. E depois, há outras coisas mais de natureza psicológica. Por exemplo, planear a entrevista, exposição física dos objetos, etc. O que é isto? Olha, isto é para vermos bem as reações do perigo, para saber se ele está a dizer tudo o que tem a dizer, se está bem disposto ou mal disposto, tem paciência de nos aturar ou não. É isto. São mesmo coisas do tipo psicológico, como está, aliás, aqui. Okay? Portanto, não perder o rumo daquilo que vamos fazer em cada entrevista, não começar a divagar para não nos perdermos. Tentar que o perito também prepare a entrevista. Portanto, se ele tiver, por exemplo, documentos que nos vai mostrar, ter isso em vez de, à mão, em vez de depois perdermos o tempo todo da nossa entrevista sem para nada, porque ele anda à procura de coisas e não tem lá nada. Portanto, há aqui uma série de guidelines para uma entrevista deste tipo, em que eu diria que o mais importante é o 1, 2 e 3. E já estão aqui, okay? Perceber o domínio que nós vamos tratar. Sem isto, nada feito. Não sabemos nada do que vamos perguntar. A análise de protocolo e a observação são ambos tracking methods. Este termo aparece muito. Portanto, são métodos de tracking, de rastreio. Isto são variantes de observação daquilo que o perito faz. Isso pode ser feito presencialmente, quer dizer, a pessoa vai fazer a entrevista, quer dizer, vai ter com o perito e fica lá a ver como é que ele trabalha, vai ver o que é que ele está a fazer e à medida que ele faz isto ou decide isto ou aquilo, vai ter que o interromper e perguntar-lhe até porque é que faz isto ou aquilo. Mas o mais característico desta análise de protocolo e de observação é que é vulgar o uso de gravações. Gravações que podem ser só de áudio, só vídeo, okay? Para depois fazer uma análise posterior, a posterior. Okay? É esta gravação, precisamente, que nós chamamos protocolo, chama-se assim. A análise de protocolo pode ser entendido como análise de uma gravação, mas isto inclui também a observação direta. Okay? Observação direta do que ele está a fazer. Portanto, métodos de observação com análise de gravações ou não. Este aqui, de observação direta, costuma chamar-se mesmo observação. Quando há gravação, costuma chamar-se mesmo análise de protocolo. Mas são parecidos, misturam-se. Depois, análise de incidentes
críticos, pois naturalmente uma empresa pode ter tido emergências ao longo da sua vida e essas emergências e a maneira como foram resolvidas certamente que estão documentadas em documentos, em imagens, qualquer coisa. Analisar essas situações. Imaginem que queremos um sistema para disparar um alarme, dar um alarme. Depois vamos analisar os casos em que houve emergências no passado. E também conversar com utilizadores de mais baixo nível em cada empresa para captar algumas coisas que eles possam ajudar. Depois, os relatórios e questionários periciais. Isto é difícil de fazer. Nós podemos pedir aos peritos que nos façam algum tipo de relatório ou texto a dizer como é que, o que é que trataram num determinado dia, ou podemos pedir que respondam a um certo questionário que nós elaboramos. O que normalmente as pessoas se queixam nestes métodos é que o perito não tem grande paciência para isto. Portanto, nem paciência nem tempo. Portanto, isto aqui pode implicar muita insistência e os resultados não muito bons. Eu diria que o método típico e base para estas coisas é a entrevista estruturada e depois também a análise de protocolo ou observação direta. Guiados por computador, houve projetos realmente mais da área científica e até pedagógica onde foram desenvolvidos alguns sistemas que nos era suposto auxiliarem nestas tarefas. Eu vou passar por cima disso. Na prática, eles não são muito utilizados, como por exemplo este RGA. Portanto, vou até passar isto. Mas há sistemas que foram desenvolvidos com esta ideia em mente. Houve na história deste tipo de sistemas muitas alterações ao longo da vida deles. Por exemplo, o MySyn. O MySyn e outros sistemas chegaram a ser usados tentados ser usados com diálogo em linguagem natural, para a pessoa escrever e o sistema perceber aquilo que se estava a perguntar. Isso caiu um bocado em desuso agora com as interfaces gráficas, etc. Normalmente isto não é feito assim, mas há sistemas de processamento de linguagem natural até com grande sucesso, por exemplo, ajuda a turistas e tudo isso, são outras coisas. Portanto, houve sistemas periciais onde se testou e usou o interface em linguagem natural. Houve variantes dos próprios diversos sistemas periciais ao longo da vida. Por exemplo, o eMySyn, eu já vos falei dele, foi comercializado, embora o MySyn fosse uma tese de doutoramento original. Mas produziu isto industrialmente, que era um sistema vazio de regras, que depois podia ser configurado para uso em qualquer domínio. Cada pessoa tinha que escrever lá as regras. Okay? Etc. Houve muita coisa ao longo do tempo. E houve muitas empresas, algumas famosas, que se dedicaram a estas coisas. Uma que ficou na história foi a Empolis. Ela ainda existe, mas foi comprada. Agora existe, está incorporada noutra. Esta empresa é alemã. Aliás, ela teve várias evoluções. Primeiro chamava-se TechInno, depois passou para Empolis e houve outras. Hoje em dia, um dos grandes tópicos é o data mining, que eu já falei, ou machine learning, que tem a ver com o treino automático de modelos, portanto, que interpretam os nossos dados e criam modelos de representação de conhecimento.
Esses modelos podem ser redes neuronais, podem ser árvores de decisão, podem ser, podem ser sistemas de agrupamento chamado clustering. Isto é uma área que é enorme, está sempre em desenvolvimento. Vocês no mestrado, um dos ramos é mais focado sobre isto. E, digamos, é o futuro, é por aí que as coisas vão continuar, certamente, a crescer. Um dos primeiros algoritmos que houve nesta área chamava-se ID3, ele criava, ainda existe, ainda é usado, ele criava árvores de decisão a partir de conjuntos de dados. Por exemplo, analisar estes dados e chegar aqui à conclusão se um determinado hospital deve ser ampliado ou não. Sistemas de aconselhamento. Okay? Portanto, digamos, data mining é de facto o futuro e é o futuro e o presente. É aqui que se trabalha muito, portanto, no treino automático de sistemas de representação do conhecimento, com a finalidade depois de prever valores futuros e classificações futuras disto ou daquilo. Portanto, nessa área, quando vocês estudarem isso, digamos, de uma forma sistemática, vão estudar um grupo que é o grupo dos classificadores. Portanto, são muitos árvores de decisão, redes neuronais. Depois, um que se chama KNN. As redes bayesianas fazem parte disso, mas um que se chama naive, os SVNs, a regressão logística. Depois há associações de classificadores, nós chamamos, isto são tudo classificadores. Okay? Portanto, estes aqui são todos classificadores. Okay? E depois há associações deles, conhecidos como ensembles, muitas variáveis. Depois há técnicas de clustering, que são determinar grupos de objetos semelhantes, fazer estudos de ações, sequências de ações que ocorreram num determinado domínio ao longo do tempo. Depois há técnicas de regressão para a previsão de valores numéricos, variações de ações da bolsa, por exemplo. Há técnicas de regras de associação e análise, muito conhecida como análise de marketing básica. É uma análise do cesto de compras, usado, por exemplo, para as promoções em supermercados, etc. É um mundo, ok? Da aquisição do conhecimento de forma automática a partir de conjuntos de dados. Para o ano, em Sistemas de Informação 2, já vou falar de algumas destas coisas. Entretanto, vão ter também outras disciplinas onde vão falando disto tudo. E de mestrado, depois tem lá muito mais num dos ramos especial. Okay? Pronto, meus senhores, a teórica de CR está toda. Okay? Está toda. E nós vamos agora, neste resto da aula, vamos até ao Moodle. Portanto, vocês podem entrar no Moodle. E no Moodle tem uma opção que eu vou disponibilizar agora mesmo, que é exames anteriores. Aqui, setembro, resolução, isto é um exame que
nós já tínhamos resolvido aqui numa aula, e como exemplo, e portanto eu agora coloquei aqui já todo resolvido. Mas este é um exame tradicional, portanto é dos anos 19, 20, aqui, aliás, 18, 19, acho eu, 17, 18, em que, portanto, nós fizemos este exame já, mas aqui, portanto, é um exame para resolver em papel. Agora, o que eu queria que vocês fizessem agora, podem usar isto à vontade. Isto é a primeira chamada do exame do ano passado feita no Moodle, ok? E, portanto, vocês podem entrar nele e resolver, tentar responder estas perguntas. No final, vai ser possível vocês verem o que é que erraram e o que é que acertaram das respostas. A média de tempo para estas perguntas no ano passado foi de 2 minutos para cada uma. Isto tem 30, acho eu, e 30 perguntas, e portanto este exame terá sido, já não me lembro, aí de uma hora, tem 25 perguntas, portanto terá sido cerca de 50 minutos, 45, 50, ok? Portanto, vocês entram aqui no Moodle, vão aqui entrar neste exame chamado aluno, e eu estou aqui, vou responder, vão tentar fazer isto. E, por favor, mandem para aqui as vozes, perguntem por o microfone ou por o bate-papo, por as mensagens, mas falem, ok? Perguntem o que tiverem a perguntar, ok? Entrem nisto, perguntem o que tiverem a perguntar para perceberem as perguntas. Eu vou explicando e dizendo, ok? Dúvidas que tiverem, isto é mesmo para vocês treinarem, vai continuar a estar disponível aqui. Qualquer momento podem repetir, voltar a fazer. No exame não é assim, no exame vocês podem andar para trás e para a frente, no exame, podem emendar as respostas, mas depois fazem a submissão e depois da submissão aquilo fecha, ok? E também, terminado o tempo, ele se submete automaticamente, ok? E depois não podem mexer mais. Mas aqui podem, eu tentei dar as permissões para vocês poderem repetir as vezes que quiserem, ok? Pronto, eu vou ficar aqui à espera que vocês me perguntem coisas e que pronto, e comentem. Vão depois então falando, ok? Ok, Star. Vou buscar um cafezinho para mim, descafeína. Vá lá, até já.
Já voltei. Alguma coisa para perguntar? Diga. Só uma dúvida, professor. Diga. Uma dúvida. No exame existe mínimos? Eu não percebi. Pá. Se no exame tem mínimos para trás. Não, não tem. Ok. Obrigado. Mas atenção, porque estes exames, está lá avisado nas perguntas, isto é americano, algumas descontam, está bem? Estou aqui a ver pessoal que está a dormir na forma. Estou a ver aqui 23 tentativas em curso, pá, e vocês estão aqui 71. Meus senhores, vamos lá clicar aí no que deve ser. Pá. Exame chamada 1 fazer. Também podem fazer depois, isso vai estar disponível para. Vinte e seis, já subiu mais 3. Isto é tipo Big Brother. Big Brother is watching you. Professor, Diga, diga. eu tenho aqui uma pergunta que é como uma rede neuronal que é suposto representar uma função semelhante à XOR. Partilha aí. Ok. No exame vão ser, estão-me a perguntar se vão ser 25 perguntas. Provavelmente sim, portanto, eu diria entre 20 e 30. Portanto, já pode partilhar, está bem? Ora, mostra-me aí a sua questão. Essa aqui, sim. Agora diga. Eu não percebo qual é que é suposto ser o valor do output no final para que seja uma função XOR, então. Eu vou aqui interromper este, já percebi que pergunta é, vou interromper o seu compartilhamento, está mais jeito de ver aqui no meu, ok? Deixe-me lá chegar aqui. À pergunta, que eu não sei onde é que ela está. Qual é essa pergunta, a sua era a número 1? Sim, para mim era o número 1 logo. Pois é que isto muda e ela anda para aqui perdida. Ok, esta pergunta aqui é
Portanto, vou mostrar. Tem aqui uma rede neuronal, isto é uma rede que pode fazer um XOR, ela está nos exercícios sobre redes neuronais, está lá este exercício feito. E a pergunta é, para a rede neuronal funcionar de forma semelhante, quais é que são corretas? Portanto, tenho que ver, que eu já não me lembro. W1 sobre W2, W1 sobre W2, não? Vezes W1, 2, W2, 2 igual a mais 1. Ora bem, eu não tenho aqui a resposta, estou a olhar para isto e a pensar também. É assim, tem que ser a B ou a C, porque, eh, aqui é o output, o 3, tem que funcionar como um AND, ok? E para funcionar como um AND, o W0 tem que ser menos 1,5. Agora, qual destas é que é? Portanto, temos aqui W1 sobre W21. Vezes W1, 2 vezes sobre W2, 2. Sim. Se a inclinação for igual a 1, quer dizer que elas são só um bocadinho, tenho que pensar. Vá fazendo, que eu já lhe explico isso direitinho, está bem? Claro, claro. Estou a pensar.
Olha, eu não sei com quem é que falei sobre isto da Eu, vez. Quem? O Pedro Brás. foi o Gonçalo. Ah, Gonçalo, pronto. É assim, tanto, sim senhor, tem que ser. A ideia é a seguinte: a última unidade tem que ser um AND, ok? E para ser um AND, o threshold tem que ser menos 1,5, ok? Portanto, aqui na minha solução que eu tenho aqui neste momento, mas atenção que ela não é igual à sua, porque isto muda consoante é o Gonçalo ou sou eu que estou a ver. Portanto, vamos lá ver. Tem que ser aqui uma destas que tem menos 1,5, que agora está aqui em A e C. Okay? Agora, qual destas é que é? Ora bem, é assim, as unidades 1 e o 2, se isto for um O exclusivo, elas têm que fazer superfícies de decisão, que são, vou-lhe mostrar aqui. Aqui não tenho completo, mas dá para ter uma ideia. Pronto, aqui a solução que nós estudámos para isto, que está nos exercícios práticos, é as superfícies de decisão têm que passar uma aqui e outra ali, para separar os pretos dos brancos, ou assim, ok? E, portanto, têm que ser paralelas. Uma reta é de uma unidade, a outra é da outra. E sendo paralelas, elas são ou as duas de valor negativo ou as duas de valor positivo. Em qualquer dos casos, o produto delas, conforme está aqui, é mais um. Portanto, a resposta aqui, na minha ordenação que aqui tenho, é esta. Produto igual a mais 1 e W0 igual a menos 1,5. Okay? Portanto, isto significa que a unidade de saída é um ANDA e significa que as superfícies de decisão da U1 e da U2 são paralelas. Certo? Se fosse menos 1, quer dizer que seriam perpendiculares. Não é o caso. Para a solução que nós vimos, esta é melhor. Está bom? Ok, obrigado.
Ora bem, meus senhores, eu não. Olha, está aqui. Estamos aqui a perguntar, no fim de acabar, sabemos logo o resultado. Logo não, mas passado relativamente pouco tempo, sim. É assim, eu vejo. Hoje aí no vosso teste, sim, vocês veem logo o resultado. Mas depois no exame vão esperar algum tempo que eu vou dar uma vista de olhos a ver se está tudo direito, se há alguma coisa de estranho. E pôr no formato correto em Excel e depois ponho o resultado no Moodle, passado aí umas 2 horas, por aí. Sim, sabem o resultado. No exame, provavelmente, eu não tenho a certeza, mas vão ser entre 20 e 30 perguntas, sim. Deve ser qualquer coisa do género. Portanto, eu queria que vocês, durante esta semana, tentassem responder a isto e fizessem até outras tentativas para sentirem dificuldades e depois, próximo dia, eu vou fazer isto, explicar-vos as respostas todas por aí fora. E vamos também fazer outros exercícios até ao fim da aula, ok? Pronto, mas está aqui, vocês podem ir fazendo as tentativas e veem no final, quando vocês fizerem as tentativas aqui neste ensaio, no final vocês veem o resultado que tiveram, ok? Porque isto vê-se, a gente tenta e imediatamente no final vocês veem o resultado. Portanto, vou mostrar aqui. Agora reparem, portanto a gente faz isto está configurado para poderem fazer vários. Portanto, eu vou responder aqui à doc uma coisa qualquer. Agora não vou estar a ver, vou errar tudo. Pronto, mas vou responder aqui umas perguntas, ok? Vou pôr aqui umas coisas e tal. Pronto, e vou fazendo, agora vou fazer a pergunta 19, vou responder aqui e tal. Pronto, e depois no fim, finish. Pronto, está logo aqui um relatório preliminar. Submeter. Vocês devem ver qualquer coisa parecida com isto. E depois tem aqui o que responderam, ok? E tem aqui as respostas corretas. Podem ir usando isto para treinar, ok? Para tentarem resolver as questões. Para a semana, de qualquer maneira, nós vamos aqui fazer isto, mas se vocês tivessem já dúvidas sobre os problemas, seria ótimo, ok? Pronto, está tudo. Pá. Boa semana, boa continuação. Pá. Boa semana, Nestor. Boa tarde.